Pessoal, alguns estágios que eu gostaria de mostrar para você que são feitos quando a gente quer reduzir o tempo de setup. Então, o que você tem que entender inicialmente é que o tempo de setup é o tempo entre o lote que eu acabei de fazer, né? Que, por exemplo, é o lote A, e a primeira peça aprovada do lote posterior, que é o lote B. Então, dentro desse tempo de setup atual, nós temos aqui um potencial de atividades externas, que são no início e no final, e uma quantidade de atividades internas. Então, o que na verdade é um potencial externo? Pessoal, atividades de setup externa é toda aquela atividade que eu posso fazer com a máquina ainda em movimento. Então, se eu estou produzindo o lote A nesse momento e daqui a pouco vai entrar o lote B, o que eu posso preparar, o que eu posso separar em relação ao que eu vou usar no lote B enquanto a linha estiver operando o lote A. Atividade de setup externo é tudo aquilo que eu posso fazer com a máquina ainda em movimento. E o que é atividade de setup interno? É aquela atividade que necessariamente eu preciso fazer com a máquina parada. Então imagina um rebolo, né? Você tem que trocar o rebolo em relação a um rebolo que você usa na peça A para uma peça B. Não dá para trocar um rebolo com a máquina rodando, obviamente. Então essa é uma atividade de setup interno. Só que você pode pegar uma série de dispositivos que você vai utilizar na outra peça, ainda com a peça A, por exemplo, em movimento. Então nesse primeiro momento, você tem todas as atividades potenciais, tanto a externa como a interna, fazendo com a máquina parada, como se fosse interna. Então, a primeira dica, né, o primeiro estágio de melhoria em relação ao tempo de setup é você realmente começar a excluir aquele potencial de atividade externa que você pode fazer ainda com a máquina em movimento, deixando somente as atividades internas para serem feitas. Então eu começo a verificar tudo o que eu preciso para o lote B, para que na hora que você começar a virar setup, você não tenha que procurar absolutamente nada, né? Para que você tenha ferramentas, dispositivos, materiais, tudo ao alcance da mão dos operadores que fazem a virada de setup. Então quando você joga essa quantidade externa que você faz atualmente para fora do setup, fazendo uma preparação prévia, você tem reduções potenciais até de 60% em relação ao tempo que se faz hoje, pessoal. Isso é muito poderoso. Só o fato de você se organizar, você olhar com antecedência que hora que vai ser feito o setup e tudo que é necessário você preparar com antecedência para que as pessoas que virarem não tenham que sair do seu local. Então isso é você executar a atividade de setup externo que hoje está internamente e jogar isso para fora. O próximo estágio, pessoal, que é o estágio que a gente chama de curto prazo, é você organizar as atividades de setup interno, fazer aquela classificação um pouco mais ordenada, reduzir um pouco alguns desperdícios que existem para que você possa fazer um setup interno mais rápido, né? Baseado em o que? Em organização, fazendo aí a preparação de algumas regulagens, de pequenos dispositivos simples que você pode reduzir o seu tempo quando você for fazer a regulagem com a máquina parada. Eu disse no slide anterior um exemplo, né? Que nós perdíamos muito tempo na hora de fazer o setup interno, que era a regulagem da retífica de sede de algumas peças. A partir do momento que a gente colocou algumas escalas muito simples, a gente reduziu esse tempo porque deixou de fazer por tentativa e erro e fazíamos exatamente naquele ponto onde 60 graus ou alguma coisa parecida era necessário ser regulado, tá? Então, isso são alguns exemplos para que você possa reduzir um pouco essa atividade de setup interno. E aí algumas implementações de médio prazo, onde você precisa sim, neste momento, fazer alguns investimentos. Eu vou dar um exemplo para você. Nós tínhamos, na minha época, um eixo na qual nós trocávamos os rolos diamantados e os espaçadores para que dressassem os rebolos. Eram eixos um pouco mais caros que nós não tínhamos condições de investir naquele momento.
Então nós tínhamos que tirar esse eixo da máquina, fazer toda a substituição de rolo diamantado, espaçadores, trocar pelos novos e aí colocar para o próximo setup. Então isso gastava um tempo enorme. Com o tempo, o que nós fizemos? Providenciamos alguns eixos reservas. Então para o próximo setup a gente não tinha necessidade de desmontar aquele que estávamos utilizando no lote corrente. Nós já tínhamos eixos prontos rapidamente para serem substituídos, né? Então isso ajudou bastante. Mas nós tivemos que fazer nessa etapa última porque era necessário termos um investimento. Então, basicamente essas 4 etapas fazem com que você reduza até 75% do seu tempo atual. Então, pessoal, toma bastante cuidado em relação a isso, porque eu volto a falar, simplesmente nessa primeira parte, quando você começa a tirar aí algumas coisas que você pode fazer antes que a máquina pare, fazendo toda a preparação de setup externo, você pode ganhar aí no mínimo aí 40, 50% sem dúvida nenhuma. Mas aqui está a sequência das 4 etapas para que você possa aí planejar muito bem o seu setup e sem nenhum investimento, muito rapidamente você começar a eliminar ou reduzir o máximo possível esse desperdício.